Oi, eu sou a Patrícia Oi, eu sou a Kizzy. e esse é o Divagando. Olá, pessoal, como que vocês estão? Estamos aqui começando mais um episódio do Divagando. E dessa vez, como anunciado aí no episódio passado, nós vamos conversar, nós vamos divagar e refletir um pouco sobre Frankenstein, de Mary Shelley. E, para começar, se você nunca leu esse livro, ou se já faz um tempo que você leu e não tá lembrando muito bem da história, pra gente dar aquela nivelada, assim, pra todo mundo saber em que pé que a gente tá, a Patrícia vai fazer o resumo aqui desse livro pra gente começar a conversar. Isso, eu vou fazer o resumo, mas já com um adendo. Um adendo muito importante logo no início, porque assim como a Kizzy com Oliver Twist não conseguiu terminar o livro pra gente conseguir gravar o primeiro episódio, eu não consegui terminar Frankenstein. E assim, eu vou ser super honesta aqui e falar logo, foi pura desorganização e desmotivação minha. Mas principalmente desorganização. Eu sempre acho que eu vou conseguir ler as coisas mais rápido do que eu consigo. Mas vamos lá, eu vou fazer o resumo até onde eu fui. E a gente vai basear toda a nossa conversa desse episódio até esse ponto. E aí no próximo a gente vai falar do livro inteiro. Frankenstein é a história de um cientista chamado Victor Frankenstein, que resolve, né, ele vai atrás do segredo da vida, né, daquela chama inicial da vida. E ele, nas suas pesquisas, nos seus estudos, ele descobre qual é essa chama, essa fagulha, e dá vida a um ser. E nisso, em todo esse estudo, toda essa pesquisa, ele acaba se enfiando, né, em cemitérios e com coisas pútridas e etc. E a intenção dele era criar um ser belo, bom, magnífico, e isso acaba saindo pela culatra. O livro em si, ele começa não com o personagem principal, mas sim com o... deixa eu ver o nome dele. Com o Capitão Walton, que tá numa jornada em direção ao Polo Norte, porque ele quer fazer uma expedição, ele quer descobrir, né, algumas coisas sobre o Polo Norte. E nessa viagem, né, a gente começa o livro em si com ele e com as cartas que ele tá mandando pra irmã. E nisso ele vê uma figura gigantesca fugindo pelo gelo. E logo depois ele encontra um homem desacordado, quase congelado e etc. E esse homem é o Victor Frankenstein, que, conforme o Capitão Walton resgata ele e começa uma relação, né, de companheirismo, de amizade. Ele acaba ouvindo a história do Victor desde a infância. E até onde eu li... ele conta primeiro a história dele e depois a história que a própria criatura que ele criou conta pra ele a partir da sua criação. O livro não termina aí, ele continua. Ele é dividido em 3 volumes, eu li os 2 primeiros. E aí o último volume, né, vai contar o que acontece a partir desse encontro do Frankenstein com a criatura dele. E até agora a história é essa. E como eu acho que é sempre um bom início de conversa, né, para qualquer livro, quando a gente terminado a leitura ou não, a gente falar quais foram as nossas experiências, né, de leitura, o que a gente sentiu, como a gente encontrou esse livro, né? Patrícia ele já começou dizendo, já adiantou pra gente que ela, né, não terminou, né, os 3 volumes, leu só 2. Mas eu gostaria de começar dizendo que eu gostei muito de Frankenstein. Eu nunca tinha lido. Acho que eu conheço, né, a história muito por alto, assim, mais pelo como se diz, pelo conhecimento comum, né, geral, assim, pelo senso comum, do que por ter lido, por ter mesmo proximidade com a história. E eu gostei muito de Frankenstein. Não foi uma leitura muito cansativa pra mim. Tendo em vista aí os últimos livros que a gente passou, principalmente comparando com Oliver Twist, foi uma leitura, assim, super agradável, né? Eu gostei no geral. É um livro que eu recomendo, assim. Eu gostei no geral. E você, Patrícia, qual foi aí esse seu encontro aí com o Frankenstein? Então, pra mim foi uma experiência muito diferente, sabe? Porque, pelo menos assim, com os outros livros do Divagando, que eu tive dificuldade de leitura, ou que, assim, a gente precisou atrasar a gravação pra gravar e pra terminar de ler, e a gente, né, gravou em cima da hora, enfim.
A maior parte deles que eu tive dificuldade foram leituras difíceis, sabe? Foram, tipo, aquela sensação de que você tá lendo o livro e você passa a página e nascem 20 ali no lugar pra você ler e etc. E o Frankenstein não foi assim. Comigo foi um pouco que nem com você, assim. É uma leitura super tranquila, é muito interessante, a escrita é fluida, a leitura é fluida, você tem todas essas diferenças, assim, de forma de narração, você tem carta, você tem uma história dentro da outra história, enfim, quase que não faz sentido eu não ter conseguido terminar o livro. Mas eu entendo que, assim, mais do que a forma do livro em si, o que me pesou na leitura foi exatamente a temática do livro, assim, não é nem a história em si, sabe? Mas a temática é muito pesada, assim, e eu fui anotando as principais temáticas que eu fui encontrando, né, pra gente poder conversar, ter essa conversa aqui, e é tudo muito profundo e muito, assim... E a forma como os personagens, né, reagem o que vai acontecendo, até porque você tá razoavelmente, assim, dentro dos personagens, você se sente como eles, sabe? E certas reações foram muito pessoais. E além disso, assim, eu tenho muita pena do monstro, assim. Desde o início eu só tive muita pena dele. Porque eu também só tinha tido mais contato, né, com o que a gente normalmente associa com Frankenstein, que é o monstro em si, né, que a gente chama de Frankenstein, apesar dele no livro não ter esse nome, né, não ter o nome do criador dele, enfim. E aí a gente lembra, assim, de Família Adams, a gente lembra de filmes e desenho animado e etc, que usa essa figura, né, dessa criatura que é montada com pedaços de corpos e, né, que é dada a vida por um cientista louco. A gente, acho que mediaticamente a gente constantemente, essa imagem é colocada pra gente de diferentes formas, né, assim, às vezes é de um lado meio humorístico, às vezes é mídia pra criança, então precisa ser mais leve, às vezes é até tratando das temáticas que o livro trata em si, mas no livro em si tem um peso diferente, assim, porque você entende, e eu acho que sim, eu acho que pode ser o primeiro assunto que a gente vai conversar, apesar de não ter terminado, é que esse ser, né, que é criado pelo Victor, ele é basicamente uma criança, sabe? Todas as reações que ele tem, e você vê claramente, assim, na narração que ele faz da própria história para o Victor, ele é basicamente uma criança, sabe? Primeiro ele não tem consciência de nada e depois ele vai identificando coisas e depois ele vai aprendendo, né, a língua e vai aprendendo como ele funciona e os próprios sentimentos e tudo mais. E é basicamente uma criança, sabe? Uma criança com 2 metros de altura, 2 metros de envergadura e com uma aparência horrenda, sabe? E você só... Pelo menos assim, eu me senti muito, muito mal por ele, assim, porque muito da questão do livro é essa coisa do criador e da criatura, mas o tempo todo mundo batia como, tipo, pai e filho, pai e filho, pai e filho, sabe? E é, tipo, um pai que abandona o filho, sabe? Foi essa sensação que eu tive ali. E você, Kizzy? O que o monstro, né, te fez sentir? Eu torci por ele o livro inteiro, assim, né? A partir do encontro, na verdade. A partir da criação dele, né? Porque quando o Frankenstein cria, né, o monstro, e ele fica assustado com o que ele... Eu acho que ele fica assustado com o peso daquilo, né? Porque ele ainda não tinha tido uma conversa com o monstro, ele ainda não tinha tido contato nenhum, assim. Eu acho que ele fica muito mais assustado com o peso de ter conseguido, né, de ter tido êxito ali no seu experimento científico, e a exaustão, né, porque ele vira o cientista maluco mesmo, que não come, não dorme, não faz nada a não ser trabalhar naquilo. Então ele tem aquela estafa mental e simplesmente deixa a sua criatura fugir, né, sumir. Então, a partir daí a gente perde o rastro dele, né, na narrativa, assim que ele é criado. E ele foge e o Frankenstein fica doente. E só uma nota pessoal aqui, esse é um livro para as pessoas ficarem doentes, assim, né? Sim. A galera gosta, assim, a Mary Shelley se dedicou nisso, a galera ficou triste, ficou doente, ficou com raiva, ficou doente. Tudo a galera fica doente. E não é uma doença, gripe de uma semana, é uma doença de enfermidade aí 3 meses, no mínimo. Mas, enfim, voltando ao assunto. E aí a criatura some e depois de, pelo que eu entendi, foi quase 1 ano, né, essa criatura desaparecida. Quando o Frankenstein encontra com ele, que a criatura tem a oportunidade de contar a sua história,
eu fiquei absolutamente compadecida e simplesmente torci por ele, né? Porque, e aí eu gostei muito do paralelo que você fez com a criança, é exatamente isso. Ele é uma criança de 2 metros de altura, né? Então isso assusta, né? Qualquer pessoa. E é basicamente isso. Ele, como uma criança, ele precisou aprender a fazer tudo, né? Ele precisou a ter noção do corpo dele, a saber as necessidades. Então, ele precisava de fogo para se aquecer, ele precisava se proteger do frio, ele precisava beber água, ele precisava arranjar alimento. Então, ele vai tendo essas descobertas, né? Fisiológicas, né? Das necessidades do corpo. E vai tendo as descobertas sociais, né? Ele vai observar aí uma família durante algum tempo, e com eles ele vai aprender o idioma, ele vai aprender os traquejos sociais, né? Ele vai aprender o que é compaixão, ele vai aprender o que é tristeza, o que é alegria, né? Os laços, assim, de afinidade que unem as pessoas. Então, a partir desse momento, a partir do momento que a criatura conta a história dele, eu fiquei, tipo, é o meu herói, assim, da história, sabe? Pra mim, a história se trata desta criatura e eu quero que tudo de bom aconteça com ele, assim, sabe? Porque ele não pediu pra estar nessa situação, né? E tudo que ele quer é ser aceito. Tudo que ele quer é ter o convívio de alguém. Uhum. E aí, quando ele faz um pedido ao Frankenstein, né, que é o criador dele, pra criar uma pessoa igual a ele, né, porque ele já tinha entendido que ele não ia ser bem aceito em nenhum local, ele não ia ser bem aceito perto dos humanos, né, perto das pessoas, perto da sociedade. Então, ele precisava criar a sua própria sociedade, né? Ele precisava de alguém por perto que aceitasse a ele e que ele pudesse se sentir bem, né? E aí, eu acho muito engraçado, assim, muito, muito interessante os paralelos que ele faz, né, com os livros que ele leu, né, com a criação do mundo, né, e tudo mais. O livro cita muito o Paraíso Perdido, então fala muito dessa criação, né, de como tudo foi criado e como as coisas ruins são relegadas ao inferno, enfim. E eu achei super válida, assim, a requisição, a intimação, né, porque ele não impede, ele intima ali, ele como é que se diz? Barganha não, ele chantageia, né, na verdade, o Frankenstein falando, eu exijo que você crie pra mim uma pessoa igual a mim, né, se todos os seres humanos têm direito, né, se Adão teve o direito à sua Eva, né, se os homens têm direito a se casar com as mulheres, por que eu não tenho direito também a ter uma pessoa como eu? E aí vai ser esse o momento aí de grande conflito aí pro Frankenstein. E só um adendo aqui, que eu descobri que depois de todo esse tempo, o meu copo, o copo que eu bebo água, principalmente aqui entre nas gravações do podcast, é da noiva do Frankenstein. Eu nunca tinha reparado nisso, foi aquelas promoções, né, de restaurante que tem. Então eu já tive vários, né, copos por aí, mas eu tenho esse da noiva do Frankenstein. E aí eu achei muito catártico isso, né? Enfim, esse copo está me acompanhando a temporada inteira, então eu achei muito, muito catártico, então eu gostaria de compartilhar isso. Então eu torço pelo Frankenstein. Eu torço por ele, pelo Frankenstein não, pela criatura, né? E eu quero tudo de bom, assim, pra ele, sabe? Eu quero que tudo que puder de bom acontecer com ele, eu quero que aconteça, porque é isso, ele demonstra muito mais piedade, muito mais compaixão, né, pelas pessoas, mas ao mesmo tempo, como ele tem essa veia muito infantil, né, porque a criança é isso, quando ela tá aprendendo, né, sobre o mundo que rodeia e sobre as regras sociais, o que ela quer é lei, né, e aí vai caber. O que ela quer é isso e pronto. E aí de quem disser ao contrário. E aí vai caber a ele, aos adultos responsáveis, né? As pessoas que estão convivendo com ela, ensinar que existem os limites, né? Ensinar que não é porque você quer brincar com o brinquedo do coleguinha que ele é obrigado a te dar, né? E se ele não te der, você não pode bater nele, né? Essas questões, espera-se, né? Que os adultos ensinem isso às crianças. E o erro, né, é achar que a criatura é uma criatura pronta, né? Ele já nasceu adulto, já nasceu maduro, e não é. Então, tudo de ruim que eu cismo em chamar ele Frankenstein, gente. Que a criatura, né, feita pelo Frankenstein, tudo de ruim que ele faz, pra mim, é justificado nesse limiar aí, né? Do não saber, do ter sido negado a ele uma socialização, de ter sido negado a ele uma
Eu já falei a palavra sociabilização? Já. Enfim, de ser legado a ele uma educação que ele pudesse entender esses limiares, né? Até onde ele pode ir, até onde ele pode não ir. Com certeza, assim. E primeiro voltando a uma coisa que você falou no início, mas eu acho que a questão ali do Victor mesmo, né? Do criador, além da exaustão, né? Porque ele literalmente, assim, a criatura abre o olho, ele se assusta, e aí ele corre do laboratório e vai pro quarto e anda de um lado pro outro e de repente desmaia e aí ele tá doente, sabe? Eu acho que além, né, dessa exaustão, dessa busca obsessiva e, né, de todo esse tempo que ele passou completamente absorvido nesse trabalho que ele estava fazendo, tem a própria frustração dele da coisa não ter dado certo, sabe, de primeira. Porque ele até fala, né, assim, que ele tentou dar traços belos para esse ser que ele estava criando, etc. Mas aí, assim, a pele não cobria completamente os tendões e os músculos e as veias e, né, ele tinha aquela aparência monstruosa. E eu acho que mais do que isso, né, e acaba que, assim, essa aparência é a principal e depois que ele aprende a falar, né, é a única coisa que vai afastar esse novo ser, né, essa criatura, esse monstro, das pessoas é a sua aparência em si, que é, né, a gente não tem, pelo menos até onde eu li, não tem uma descrição completa de como é que ele é, mas você percebe, assim, e ele mesmo percebe, né, a aparência dele causa horror às pessoas. E acaba que é só isso, né, nessa família de camponeses que ele acaba observando, o pai dessa família é cego, e aí acaba que tem um momento que ele se aproxima desse senhor, e o senhor não tem toda essa ojeriza, né? Porque ele não enxerga. Ele só ouve a voz, e a voz dele parece ser normal, de uma pessoa normal. E então não tem esse problema. E aí quando chega, né, os outros membros dessa família, aí sim acontece o grande, né, a grande violência, a grande reação, né, em relação a ele, que é a aparência em si. E eu acredito que, assim, uma parte da rejeição inicial, que a gente não pode nem falar, assim, que a rejeição do Victor era totalmente consciente, assim, porque ele literalmente, assim, caiu doente depois de terminar, né? Mas uma parte, eu acho, que da decepção dele em si com a sua própria criatura é essa aparência, sabe? E é essa aparência, sim, que nem você falou, de não ter feito um ser pronto, né? De, tipo, não, ele tá aqui, ele é maior do que, né, normalmente um ser humano é, mas ele tem uma aparência normal e ele, né, é maduro e ele sabe fazer as coisas, etc. Eu acho que ele, na obsessão dele de criar um ser, ele achou que realmente, assim, ele ia conseguir de primeira criar um perfeito, sabe? Um ser perfeito, assim, e realmente, tipo, um delírio de ser Deus, assim, de criar uma criatura perfeita à sua imagem e semelhança. E aí, né, voltando a essa questão dessa criatura não ter nascido ou iniciado sua vida pronta, não ser um ser maduro, um ser adulto, a própria necessidade dele de aceitação, e eu tô falando isso porque a minha psicóloga passou bastante tempo trabalhando isso comigo, mas a própria necessidade dele de aceitação, né, de ser aceito pelo mundo, de ser aceito pelas pessoas, além de ser a coisa social básica que a gente tem, né, de, assim, de querer estar com os outros e com as pessoas, etc., mas, pô, a pura necessidade dele de não só estar perto das pessoas, mas de ser aceita por elas também é uma necessidade infantil, sabe? Conforme a gente cresce e amadurece, vira adulto, a gente entende que, assim, mais do que ser aceito por todo mundo, a gente precisa se aceitar e estar, né, com as pessoas que vão querer estar com a gente, né, e que a gente quer estar junto. Eu acho que com ele, pela aparência em si, né, pela forma como ele tem, ele não consegue ter essa segunda parte, né, de achar exatamente já no mundo pronto alguém que vai amá-lo e vai aceitá-lo de cara. Por isso ele faz esse pedido, né, de ter alguém como ele. Mas ao mesmo tempo, assim, todas as tentativas, porque ele, mesmo sabendo que as pessoas vão reagir mal, ele continua tentando ir atrás das pessoas. É essa necessidade também infantil, né? De você ser aceito e gostado por quem você quer que goste de você e por quem você quer ser aceito, sabe? Mas pensando nisso, né, da criança e da aceitação que busca, tem uma passagem, né, quando a criatura tá contando a sua história, então ele retrata exatamente esse pensamento, né? Quando ele se depara com uma criança, e eu acho que é aí que é o início, né, da derrocada dele, mas enfim, quando ele se depara com uma criança, ele pensa que é exatamente isso, assim, que criança é pura, né? Que ele não vai se assustar, né? Que ele não vai
como é um ser novo, né? E aí seria desprovido aí da história, seria desprovido de uma bagagem, né? De vida. Então, ele não iria se assustar com a aparência, né? A criança não iria se assustar com a aparência dele. E ele se achou no direito de pegar a criança, né? E vamos, agora você vai ser criado comigo e vai me amar pelo que eu sou, né? Porque você não vai ter essa comparação, né? E aí você pensa em duas crianças mesmo, né? Porque é muito, muito de uma atitude da criança querer, né, aquele monopólio, né, de um outro pra si, né, de querer, vem cá que você vai ser meu amigo até o fim da vida, né? Tem momentos da nossa vida que a gente tem, né, essas atitudes. E é muito também, quando o Frankenstein, né, pega essa criança grita e esperneia, diz que ele é horroroso, diz que não vai ficar com ele, e, coincidentemente, o garoto é irmão do Frankenstein, né, de quem o criou. E pra mim isso foi muito interessante porque mostra a bagagem da criança, né? Mostra que crianças não são páginas em branco, né? Elas não são prontas, né? Nenhuma criança, nenhum ser humano é pronto, né? Com todas as suas certezas e imutáveis, não, muito pelo contrário. Mas também não significa que a criança não aprende nada, né? Que por menor que a criança seja, ela tem uma história, ela tem experiências de vida, né? Dentro ali das suas possibilidades, dentro do que ela viveu, elas têm experiências, elas têm visões de mundo, né? Elas estão partindo de algum lugar, né? Nenhuma criança ali, acho que enquanto a criança não fala, enquanto a criança, né, não tem ali um mínimo de expressão, a partir do momento que ela começou a gesticular, né, começou a apontar, ela tá criando ali o seu repertório ali na vida. E isso fica muito claro, porque partindo desse princípio, né, que o Frankenstein é uma criança grande, o lugar de onde ele vem também dá a ele uma perspectiva de vida, né? Porque o primeiro impulso dele é ter uma família. E quando ele não consegue isso, né? Quando ele tenta fazer contato com aquela família que ele observava e é rechaçado. E aí ele tenta fazer contato com a criança e é rechaçado, ele não tem outro instinto, né? A não ser acabar com essas pessoas, né? E, na verdade, ele acaba matando, né, a criança. Mas essa primeira vez é um acidente, né? Ele começa a gritar, ele sabe que se ele gritar, os adultos, né, vão chegar perto, enfim, aí vai dar um problema maior. Então ele tenta calar a criança e acaba matando a criança. Eu atribuo essa primeira vez a um acidente. Mas eu já me perdi no que eu tava falando. Enfim, é isso. Esse encontro aí, né, de duas crianças, cada uma vai ser entendida da sua forma, mas partindo sempre do princípio que as crianças têm, né, as suas construções de pensamento, né? Elas partem de algum lugar, né? As crianças escutam, as crianças veem, as crianças pensam, né? Porque tem muito adulto que parece que esquece isso às vezes, né? Que as crianças não pensam. Mas elas pensam, né? Elas têm lembranças, elas se recordam das coisas. E constroem, assim, né, quem elas são. Elas vão crescendo dessa forma. Sim. E você falando, né, disso, me lembra bem dele contando como foi bem o início, né? Quando ele acordou, ele não enxergava direito, ele ouvia, mas não entendia o que ele estava ouvindo. Ele andou, mas ele não tinha muita noção do que estava acontecendo. E aí você vê, né, a cena dos dois lados. Primeiro, o Victor contando, né, que uma hora ele abre o olho e a criatura tá lá, olhando pra ele e tal. E depois, quando, né, a criatura tá contando, você percebe que ele não tinha a menor noção do que tava acontecendo, né? Ele vai começar a enxergar e ele vai começar a identificar sons e etc. Depois que ele, né, saiu do apartamento onde o Victor morava, já tinha se embrenhado ali no bosque. Então você vê, assim, também essa diferença, né? Como duas pessoas vão viver uma situação e vão entender ela de formas totalmente diferentes. Mas nessa cena em si, né, dele contando desse início e como ele vai aprendendo as coisas aos poucos, eu fiquei pensando, né, assim, esse início é exatamente como um bebê, né, porque o bebê nasce e ele ainda não enxerga direito, aqueles, não sei exatamente quanto tempo, né, que ele vai conseguir realmente enxergar e aí ele vai, né, ele ouve sons e etc. E um bebê também, né, ele se comunica por grunhido, que nem a criatura fazia, né, no início. Só que a criatura tinha uma voz de adulto, né, então era assustador, era esquisito. E o bebê não, a gente tá acostumado com choro de bebê, com risada de bebê, enfim. Mas a sensação, né, como ele conta e etc, me fez pensar assim, nossa, será que quando eu nasci eu também tinha essas sensações, sabe? De, tipo, em todas essas coisas acontecendo eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo.
Eu acho que aí foi um momento assim que eu já pensava um pouco isso no início, né, conforme ele foi contando a história, mas quando chegou nesse momento da narração, né, do livro em si, ficou muito claro pra mim, né, tipo, ele é essa criança grande, né, e é isso que, né, como você fala, né, nesse encontro dessas duas crianças, talvez se a criatura, né, tivesse parado pra pensar assim, é uma criança, não vai ter os mesmos preconceitos, né, as mesmas reações que os adultos têm. Se ele tivesse parado pra pensar nele mesmo e entendido assim, tá, mas eu tenho reações e eu tenho pensamentos e coisas a partir do que eu vivi, talvez ele tivesse lidado melhor. Mas aí é isso, né? São duas crianças e, né, as crianças não têm muita consciência dessas questões em si, né? Não tem muita empatia, né? De tipo, isso acontece comigo, então talvez aconteça com você também, né? Isso tá acontecendo com você, então também acontece comigo e eu consigo projetar o que a gente o que a gente passa, né? As outras pessoas passam. Então é isso, assim, realmente foi um encontro de duas crianças e as duas crianças agindo como crianças, né? Realmente. Mas isso, acho que essa atitude de olhar pro outro e perceber que você também tem atitudes parecidas parte muito de um amadurecimento, né? O processo de amadurecimento, eu acredito que seja basicamente isso. É passar por uma experiência, refletir sobre essa experiência e vamos para outra experiência, né? Isso é um amadurecimento, né? Você aprender com as situações da sua vida. Então, a gente tem ali uma criança de 2 metros de altura, que todo mundo odeia, que não tem sociabilização com ninguém. É óbvio que a gente não pode esperar um amadurecimento, né? Dessa criatura, né? E aí... eu já acho que ele é empático, né? Ele já tem compaixão, ele já tem... Ele consegue diferenciar essa alegria da tristeza, a raiva, a bondade da maldade. Na bondade da maldade, não tanto. Mas ele já tem algumas noções, assim, que eu olho e falo, gente, tá de parabéns pra um ser que nunca foi sociabilizado, ele já tá de parabéns, assim. Mas eu acho que o grande erro ali do Frankenstein é ele não ter pensado realmente na criação, assim. E aí eu acho que a gente pode pensar muito no fato da gente ignorar a infância, né? De como a gente acha que a infância é... não é importante, assim. Eu acho que o Frankenstein faz muito isso, porque ele quer criar uma vida nova, mas ele simplesmente ignora que toda vida começa pequena. Seja aí uma árvore, seja um animal, seja os seres humanos. Ninguém nasce grande, né? Ninguém nasce adulto, ninguém nasce amadurecido, né? Nenhuma planta nasce com 2 metros, né? Nenhuma árvore nasce com 2 metros, né? Tudo parte do pequeno, né? Tudo parte ali do embrião, né? Do bebê, né? Nos casos seres humanos, do bebê, nas plantas vai ser a muda, né? Nos bichos vai ser o filhote. E as coisas vão crescendo, né? Então, eu acho que o grande erro aí do Frankenstein, eu acho que é por isso que a criatura dá tão errado, é isso, porque ele ignora o fato de que ele criou um adulto, né? E não um filhote, né? E não uma criança. E não dá nem pra pensar que ele, por exemplo, não vai se desenvolver. Porque, eu acho que você ainda não passou por essa parte, mas aí, só pra terminar de complementar o meu argumento, é que quando a criatura faz o pedido, né, pra ele ter uma companheira, né, eu acho que ele se refere à esposa, mas enfim. E aí o Frankenstein está refletindo a respeito, se ele faria ou não essa esposa para a criatura. E aí um dos pensamentos dele é que se eles dois vivessem juntos, eles iam reproduzir, né? Iriam ter criaturazinhas e o mundo estaria cheio dessas criaturas. Então, assim, não dá nem pra pensar que se ele tivesse criado um bebê, né? Fizesse uma criatura pequena, essa criatura não cresceria, né? E não se desenvolveria. É possível, né? Ele criou uma criatura, então... tudo é possível, a gente tá aqui falando de uma ficção. Então, qualquer coisa é possível. Mas eu acho que ignora-se, né, esse aspecto da infância. E eu acho que é um tema um pouco central, assim, agora parando pra pensar, não tinha pensado nisso antes não. Mas é um tema central, assim. Porque uma das coisas que me marcou muito durante a leitura é quando o Frankenstein conta um pouco da própria infância, que é quando ele começa a pensar a respeito da criação, né, da vida, né, de como a vida surge. E aí ele passa por autores, e eu não vou lembrar quais são os autores agora, mas ele encontra na biblioteca do pai autores específicos aí que acreditam que a vida surge por eletricidade, enfim, por umas coisas assim, que eram ciências que já na época estavam desatualizadas, né? Já na época não eram aceitas. Já existiam outros cientistas, outras correntes teóricas que diziam outras coisas a respeito da criação da vida. E o pai simplesmente, tipo assim, menospreza esse conhecimento que ele estava adquirindo, né? Ele
deixa pra lá, tipo assim, ai, vai passar, sabe? E não educa, não instrui, não fala, olha, realmente, isso aí pensava-se assim de tal forma. E com o tempo, estamos pensando em coisas diferentes. Então, o próprio Frankenstein, por não ter tido, assim, na primeira infância, quando ele teve esse encontro, né, com essas ciências, com esses pensamentos, com essas filosofias, ele abraça aquilo, ele se apega naquilo e ninguém tá nem aí, né? Pra mim é a grande verdade. Todo mundo fala, vai com Deus e, tipo, dane-se, fica quieto aí, não me perturba. Pra mim mesmo ele sendo muito amado, muito querido, esse lado do desenvolvimento dele, as pessoas, tipo, vai na fé. E aí, quando ele chega na faculdade, ele encontra um professor exatamente igual ao pai, né? De virar e falar, cara, por que você tá lendo isso se isso tá defasado? Né? Por que você tá perdendo seu tempo? Né? Você chegou aqui na faculdade, na universidade, absolutamente defasado, podendo ter lido coisas muito mais interessantes. E aí ele já toma um ranço desse professor. E eu também tomaria. Mas até que ele encontra um outro professor que diz, ok, né? Você leu isso, você conhece isso, mas existem outras coisas para serem lidas. Né? Não menospreza o conhecimento da pessoa, não menospreza o que ele construiu até ali. Até porque, se aquilo foi pensado em algum momento do passado, acredito que tenha servido de base, né? Nem que seja para discordar, para outras teorias se formularem. Então, é partindo desse princípio, né? De que você tem um conhecimento, você começou de algum lugar, vamos dar mais um passo, vamos conhecer outras coisas, vamos para outros lugares, que esse outro professor faz, né? Ele vai instigar ali a ciência nele e os estudos e, enfim, vai resultar no que deu. Sim, e aí você falando dessa parte, né, me lembrou que eu pensei exatamente isso, né? Se o pai, pelo menos, e acho que ele mesmo fala, né? Se o pai tivesse virado e falado, olha só, isso daqui tá defasado, a gente agora tá estudando isso, ele mesmo fala assim, talvez eu não tivesse ido pelo caminho que eu fui, né? E é um pouco isso, assim, a infância do Frankenstein em si, ela é muito, né, é interessante que ele conte ela, realmente. Talvez seja porque ele já conta, né, depois de uma boa parte da história tendo acontecido. Ele talvez tenha parado para pensar, né, realmente a infância é importante, ele vai e começa da própria infância a contar a sua história para o Capitão Walton. E é exatamente essa infância dúbia, né, ele era muito amado, os pais mimavam ele, mimavam os irmãos, eram pessoas benevolentes, né, cuidavam da comunidade, adotaram uma menina. Tinha toda essa aura, né, de bondade e felicidade, mas ele próprio, né, com a forma como a personalidade dele era, e ele estava se desenvolvendo, né, o que acontecia em volta dele. Primeiro ele se torna meio possessivo, eu senti, né, nessa parte da história, assim, eu senti ele sendo muito possessivo com a Elizabeth, né, que é a menina que os pais pegam, né, pra criar, de uma família pobre, enfim. Tem toda essa coisa, né, dela ser minha e etc. Isso eu acredito que vai ter alguma importância no final, até porque eles acabam sendo prometidos em casamento, enfim. E ele mesmo fala assim, eu tinha uns arroios de paixão, e aí já tem essa variação ali, né, e é uma variação que dá tom pra história inteira, né, que tá sempre variando entre, assim, a benevolência e o drama, né, e tipo, a depressão, enfim. Você vê claramente, sim, várias vezes durante o livro o Victor depressivo, né? Mas aí, nesse momento, né, da infância dele, etc., você entende também, assim, e ele era muito novo, né? Ele cria essa criatura, esse ser. Eu tentei fazer as contas, eu não cheguei na idade específica. Mas ele, assim, tinha 20 e poucos anos, né? Ele também não era um ser pronto, ele não era um homem maduro, ele não tinha vivido pouquíssimas coisas. A infância dele foi super, super protegida, num lugar mais isolado, né? Ele viajou muito, mas sempre, né, sendo protegido pelos pais, sempre, né, super protegido mesmo, assim. Tipo, tudo era um pouco... Não tô sabendo me expressar, mas tudo bem. Enfim, ele não tinha muitas experiências, né? E aí ele se coloca nessa tarefa de criar um ser, sendo que ele mesmo não tinha a menor noção de o que fazer e de como ia ser e etc. Ele nem parou pra pensar, assim. Ele só pensou assim, eu posso, então eu vou fazer, sabe? Eu descobri, então é meu dever, porque eu ter descoberto, então eu vou fazer. Sem pensar assim, será que eu devo mesmo, né? Será que eu tenho capacidade pra fazer isso? Será que parar pra pensar nas consequências, né? E aí isso me traz muito a questão da responsabilidade, assim. Ele se coloca essa tarefa, mas ele não se responsabiliza por ela, né? Ele não se responsabiliza pelo ser que ele tá criando. Ele acha que ele vai criar um ser pronto e que vai dar tudo certo.
E ele nem para pra pensar assim, que ele precisa se responsabilizar por aquilo que ele tá criando, né? E a gente vê isso nas famílias, etc. Mas a gente vê, assim, isso na gente também, né? Às vezes a gente cria algumas coisas e a gente se coloca em umas situações que a gente não tem a menor condição, assim, de lidar ou de... Não que não tenha a menor condição, mas a gente ainda não entendeu o que a gente tá precisando aprender pra lidar com essas situações. E aí a gente, né, acaba criando certas confusões, né? E eu acho que uma coisa é a gente fazer isso com o nosso almoço, sabe? Outra coisa é criar um ser que vai ali, tipo, andar e vai ter, né, vai se mover no mundo e vai fazer o bem ou o mal, dependendo, né, das circunstâncias em si. Então, eu acho que faltou esse lado, né, também dele, assim, do próprio Victor amadurecer o suficiente pra ele parar pra pensar se ele devia ou não criar uma criatura só porque ele podia. Sim, eu acho que ele só fez aquilo, né? É basicamente ter um filho e não bancar, né? E não se responsabilizar. Tipo, o que eu vou fazer com essa criança depois que ela nascer, né? Ele se animou com a ideia e eu tenho muito pra mim que ele achava que ele, tipo assim, será que eu vou conseguir mesmo? E aí quando ele viu, ele conseguiu. E não tinha planos, assim, pra isso, né? Mas é falta que um orientador faz, né? Vamos olhando aqui por um lado acadêmico, né? Você, meu caro ouvinte, né, que tá aí na faculdade, que já passou por um TCC ou que ainda vai passar, é isso, gente, é pra isso que o orientador serve. É pra ele olhar o trabalho que tu tá fazendo e falar, olha, vai dar merda, querido. Então, vamos fazer de outro jeito? Vamos fazer de outro... E essa é a importância de tu encontrar um orientador bom, né? Porque é quem vai dizer pra você, olha, vai dar ruim você fazendo desse jeito, vamos tentar de uma outra forma que vai ser melhor. Porque é isso, assim, ele resolve criar um ser de 2 metros de altura, porque ele podia ter feito ele um pouco menor, mas não. Ele resolveu fazer de 2 metros de altura. E aí, o que ele ia fazer depois com ele, sabe? Ia ficar no apartamento dele isolado pro resto da vida? Sabe? Ele não pensou muito nas consequências, né? No caso ali do Frankenstein com a criatura, ele sabia, ele estava testando ali como criar, como reproduzir as células, como fazer um corpo, né? Como fazer a materialidade acontecer. Mas depois que ele desse a vida a ele, né? O que ele ia fazer com essa pessoa, né? Ele não pensou nisso. Então, é essa dualidade entre o físico e o emocional, assim, né? E ele não assume esse BO, né? Porque ele deveria ter ido atrás pra mim, né? Na minha cabeça. O bicho sumiu, tu vai atrás, gente. Tu não sabe o que o negócio vai fazer, o que aquela criatura vai fazer. Beleza, ele pode ser legal, ele pode ser ótimo. Mas e se ele não for? Né? Tu não liga pra uma polícia, né? Tu não chama o teu orientador e fala, oi, fiz besteira. Sabe? Não dá, né? Então, ele demorou um bocado. Tudo bem, ele ficou doente. Mas mesmo assim, gente, mesmo doente, tu fala pra alguém atrás desse bicho. Porque ele foi ótimo, ok, demorou mais de 1 ano pra ele matar alguém. Mas ele poderia destruir uma cidade no primeiro dia, gente. É isso, assim, né? Então ele não assume aí o BO que ele tem. E só vai postergando. E o final, a gente já sabe o que dá, né? No caso, a gente ainda não sabe, mas a gente vai saber. No caso, você sabe, eu não sei. Exatamente. Apesar de eu imaginar, mas enfim. E sim, é com essa metáfora que a Kizzy fez entre, que nem é tão uma metáfora assim, porque meio que é isso mesmo, entre a criatura do Frankenstein e o nosso TCC da vida, dos nossos estudos, de quem tá na faculdade, na universidade, sabe bem o que é isso. Se responsabilizem pelos seus TCCs. Tô brincando. Não, se responsabilizem mesmo por eles são importantes. Mas nesse episódio, né, a gente falou sobre o Frankenstein, sobre a criatura que ele faz, né, a falta de responsabilidade, a falta de reflexão, né, do que ele estava fazendo exatamente. A gente trouxe essa comparação, né, da criatura com as crianças, porque ele não é um ser pronto, ele aprendeu, ele foi se desenvolvendo aos poucos. E essa minha conclusão do episódio tá um pouco que nem a criatura em si, né? Feita de vários pedaços diferentes e mostrando, né, as suas entranhas em si. Mas a gente, né, teve essa conversa e... É isso. A nossa conversa continua. A nossa conversa sobre Frankenstein continua no próximo episódio, que sai daqui a 15 dias.
A gente vai continuar falando um pouco mais sobre Frankenstein. E, enquanto o próximo episódio não chega, vocês podem conversar com a gente, podem comentar, podem compartilhar, dizendo, né, a sua experiência de leitura com Frankenstein, ou a sua experiência a sua experiência do seu TCC, se você segurou este BO ou não. Mas nós estamos nas redes sociais, a gente está no Instagram e no Twitter pelo @divagandolivro. Então vai lá, twitta pra gente, compartilha aí as suas impressões, as suas divagações que você teve escutando esse episódio. E não esqueçam de compartilhar este podcast com todas as pessoas que vocês sabem que curtem livros, curtem leitura. Então se você conhece alguém que nunca leu Frankenstein, ou que tá afim de ler, ou que leu e adora, ou que leu e odeia, manda pra eles e avisa que daqui a 15 dias a gente continua conversando. É isso, pessoal. Um beijo e até o próximo episódio. Até o próximo episódio.